Muito bem, senhoras e senhores, e hoje eu tenho a honra de receber aqui ele, que foi eleito, olha só, Top Voice LinkedIn como um dos 15 maiores influenciadores da plataforma em 2017, Murilo Leal. Ah, Murilo, tava esperando por essa conversa já fazia tempo. Cara, eu fico feliz demais de estar aqui, de verdade. Eu acompanho já o programa há um tempão e tô muito feliz de estar aqui. Não, feliz estou eu, então estamos felizes. Me diz uma coisa, como é que no momento tá todo mundo falando de Facebook, todo mundo falando de YouTube, Instagram, e aí de repente o Murilo, pum, como um dos 15 maiores no LinkedIn? O LinkedIn ele é uma plataforma ainda crescendo um pouquinho ainda, né? A gente, com o desemprego que surgiu aqui no país, muita gente acabou procurando a plataforma, né? Falou, pô, vou ver o que está acontecendo lá no LinkedIn. Ela é muito específica, ela é muito para a parte profissional. Então, acho que o brasileiro ainda gosta daquela coisa do YouTube, do Instagram, do Facebook, né? Então, ela está crescendo ainda aí no país. E como é que você, assim, se identificou com o LinkedIn? Como você tomou a decisão? Não, eu vou focar nessa plataforma. 2016 para 2017, eu fiz 13 textos falando sobre mercado de trabalho, sobre juventude, essa coisa do propósito, né? Tava muito em alta ainda esse tipo de assunto. E escrevi um texto que chama Por que trabalhar para pagar as contas não faz sentido? Nesse sentido. E aí, cara, para minha surpresa, assim, publiquei, o negócio viralizou. Na época, duas pessoas muito conhecidas compartilharam o texto. Uma era a Bel Pesce, né, que é uma empreendedora, e o outro é o Nizam Guanais, que é um cara da comunicação muito bom e tal. Então os dois compartilharam, e aí a coisa ganhou um corpo maior, né? E aí, cara, nossa, aí realmente daí pra frente eu vi que tinha como fazer conteúdo lá dentro do LinkedIn. E aí eu escrevi 13 textos em 2016, exatamente falando sobre esse universo tal da juventude. Aí no final do ano, pra minha surpresa, meu nome estava constado lá no LinkedIn com esse Top Voice, né, que é um título que eles deram, que são essas 15 pessoas. Então, pensando assim, que são lá 300 e poucas mil pessoas, pensa assim, 370 mil seguidores. Imagina, uma cidade atrás de você, né? Então, eu fico bem assim, ainda tô aprendendo a lidar com isso ainda. Já te perguntaram por que o seu texto chega tão longe? Eu recebo 3 tipos de comentário lá, basicamente. Um é alguém marcando alguém, falando, fulano, olha que a gente conversou tal dia. O outro é, cara, você captou exatamente quem eu sou, assim, como que você escreveu pra mim? Eu acho que eu tenho uma facilidade de captar mesmo, assim, uns mindsets, sabe, assim, e tentar trazer isso pro texto. E eu tenho um jeito de escrever que é um jeito meio crônico, assim, como cronista. Então eu acho que isso também, essa linguagem, ela funciona melhor na internet do que a gente só jogar informação lá. Eu queria que você explicasse para quem está lá em casa assistindo a gente sobre o seu olhar, o que é o storytelling? É algo novo, algo que já existia, como que é? Eu falo assim sempre, todo mundo conhece storytelling, todo mundo que assistiu um filme da Marvel, por exemplo, conhece storytelling. O que é, né? Aquela estrutura que principalmente o cinema usa, que é você contar uma história, você criar uma narrativa, e aí com essa narrativa você gerar emoção, você gerar impacto. Resumindo assim, de maneira bem simples, né? É você criar uma narrativa para você justamente criar uma empatia com esse outro público, o outro lado da moeda, né? Então assim, o storytelling, hoje ele é aplicado em diversas coisas que você vê na publicidade, você vê nos conteúdos. Então eu acho que o storytelling hoje ele tem essa capacidade muito grande de emocionar as pessoas. E por que eu acho que ele é tão fundamental? Porque ele não só é uma ferramenta lúdica, mas ele passa valores de verdade. Um espectador nosso que está assistindo, que desenvolve um trabalho dele como vendedor, como atendente, como gestor, ele consegue aplicar essa ferramenta? Consegue completamente. De que forma? Eu vou te dar um exemplo que eu vi assim com esses olhos aqui. Eu tô junto com uma empresa lá e a gente estava na operação de vendas, eu trabalhando do lado deles lá, e aí um vendedor, cara, fez um negócio genial, assim, genial, simplesmente genial. Eu assistindo, ele atendeu um cliente lá por uma ligação de vídeo, e aí ele, cara, contou uma história, assim, sensacional. Ele falou assim, olha cliente, é o seguinte, ele falou assim, você vai lá pra empresa gringa, lá tem o James, olha que genial, lá tem o James nem fala a sua língua. O James, cara, ele ganha em dólar. O James, ele nem sabe onde fica o Brasil, você pedir pra ele apontar o Brasil, ele nem sabe. E aí, quando você precisar de um suporte dele lá, ele não vai estar nem aí pra você. Agora aqui, aí ele pegou o computador, assim, cara, genial, pegou o computador dele, que tava na ligação,
aqui nós temos o fulano de tal, ele é o nosso atendimento aqui, vou mostrar pra você. Ele pegou o computador, foi lá, ó, esse aqui é o fulano, esse aqui é o nosso futuro cliente e tal. Olha que moleque descolado, olha só, aqui ele fala português, quando você tiver com algum problema, ele fala a sua língua, ele recebe em real, ele sabe quanto a gente, como quer viver aqui no Brasil. Cara, ele foi criando um universo, assim, em volta, né? Aí o cliente, né, do outro lado de lá, eu vi com meus olhos, cara, ele olhou e falou assim, olha, cara, eu nem sei muito bem o que vocês vendem, mas, cara, eu quero vender igual você. Que genial. O storytelling tem basicamente 3 coisas, que é o enredo, o personagem e o universo. Ele conseguiu fazer os 3 numa história de vendas. Eu vejo que as empresas criam eventos de liderança, eventos de vendas, eventos de marketing. Como que você vê a comunicação dentro desse universo? A importância que deveriam dar para a comunicação dentro de todos esses universos aí. Todo problema de uma empresa é um problema de comunicação. A comunicação sempre é um problema quando você não faz ela de maneira efetiva. Uma mensagem errada se transforma num valor errado. Então, por exemplo, ele não me valoriza aqui dentro da empresa. De repente, não, ele só chamou a sua atenção por alguma razão, mas para você, por causa da maneira como o outro falou, acabou soando de maneira diferente. Nos negócios, isso também é muito importante. Às vezes, eu já vi gente fechar negócio por causa de empatia. Simplesmente falou alguma coisa que alguém gostou. Sem querer, às vezes por querer. Mas essa ligação da comunicação é muito importante. Vou contar outra história, né, para variar. Um amigo meu que vende também assim, coisas muito caras e tal, são planos longos e tal, ou seja, uma negociação bem complicada assim, de fazer geralmente. E ele simplesmente, cara, descobriu, ele hackeou praticamente o decisor da outra empresa, né? E descobriu que o cara gostava de canetas, o cara colecionava canetas. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele parou num Duty Free, comprou uma caneta, não sei nem qual era, uma caneta super top, colocou aqui no bolso, na camisa da frente, dele. E foi pra reunião dele próprio, né? E foi pra reunião com o cara. Ele falou, cara, que o cara ficava o tempo todo olhando pra caneta dele. Assim, tipo, admirando a caneta dele. E ele falando. Ou seja, gerou uma empatia na comunicação dele por causa... Um rapport ali. Um rapport, exato. Um rapport por causa de um objeto. Então, ou seja, a comunicação entre eles ficou mais fácil. E como é que ele concluiu essa história? Ele deu uma caneta de presente pro cara? Você não sabe que genial. Eu vou contar isso aqui como genial. Ele simplesmente foi lá, começou a conversar com o cara, ele, enfim, negociou, falou aos pormenores dos contratos e tal. Aí o cliente não sabia que ele sabia, né, que ele gostava de caneta. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte então. Pegou a caneta, colocou em cima do contrato e falou assim, você assina e eu te dou essa caneta. Eu ganhei essa caneta, eu te dou. Aí o cara olhou pra ele assim e falou, sério? E era uma caneta específica lá, eu não entendo muito, mas era uma caneta assim, importante. Não era tipo uma dessa aqui, não era uma de presente de um cliente. Não era aquela de político, não. Era uma caneta mesmo, assim, bem boa. Ele pesquisou, olha que rapport inteligente, ele pesquisou pra ver qual era uma caneta boa e tal. E aí ele gastou, cara, R$800 na caneta. O quê? Calma, eu vou explicar a razão. Ele gastou R$800 numa caneta. O que ele fez? Botou a caneta lá em cima e falou, então faz o seguinte, você assina o contrato e essa caneta é sua. Aí o cara ficou, completamente, assim, empático com aquilo. Aí ele pegou e assinou. O contrato dele era de R$200 mil. Ou seja, praticamente, ele gastou R$800, mas ele faturou R$200 mil. Então, assim, saiu barato essa caneta, no final das contas. Mas por quê? Ele quis criar essa conexão na comunicação dele. Ele descobriu assim, se eu apontar alguma coisa que ele goste, ele basicamente vai gostar do que eu vou falar. Cara, isso é genial, assim, pensando em neurociência, tudo isso é genial. Mas assim, eu acredito mesmo que a comunicação ela tem esse poder efetivo. Às vezes alguém chateia a gente por causa de uma bobeira que fala, né? Então assim, a comunicação, cara, que assim, eu sou também suspeito pra falar. Mas, e é por isso que você está aqui, porque você é suspeito. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de uma boa comunicação. Exato. Eu me comunico tão bem com os meus leitores, pelo menos eu imagino, que eles se ligam a mim, assim, a minha figura. Eles clicam lá no seguir por causa disso. Eles falam assim, a maneira como ele comunica as coisas, para mim faz sentido, né? Tem algumas coisas que eu acho que funcionam de maneira muito inteligente na comunicação. E, enfim, eu acho que se a gente não aprender a se comunicar, a gente vai ter muitos problemas que a gente poderia não ter se a gente soubesse falar de maneira certa, do jeito certo, para a pessoa certa, né? Vamos falar do LinkedIn. Eu confesso para você que eu não dava importância nenhuma pro LinkedIn. E eu comecei a seguir você. Foi aí que a gente agendou a entrevista e eu criei uma página. É página que fala? A gente usa o termo, comercial? né? A gente usa o termo perfil comercial, né? Qual é a dica que você dá para mim, logo para os nossos espectadores, para preencher de conteúdo ali o LinkedIn? A maioria das pessoas imagina isso, né? Que é um currículo online. Assim, resumindo, é isso que as pessoas imaginam.
Eu acho que durante um tempo ele foi um currículo online. Ele começou com esse sentido, colocar suas atribuições profissionais lá para gerar essas conexões. Certo. Hoje o próprio LinkedIn não se posiciona mais como uma rede social. Eles falam, nós somos uma plataforma de negócios. É lá o que você vai encontrar, por exemplo, o diretor da Nestlé. Você não vai encontrar o cara no Instagram, você não vai encontrar o cara no Facebook, mas lá você vai encontrar ele falando sobre o mercado, ele falando das conexões dele, do que ele tem aprendido. Então, assim, o LinkedIn não é mais, já faz 3, 4 anos, talvez mais um pouco, não é mais uma plataforma de simplesmente você colocar um currículo. Ela é uma plataforma de gerar negócios e conexões. Muitos dos meus trabalhos, muito da exposição que eu tive e acesso a pessoas importantes que eu tive foi via LinkedIn. As pessoas falavam, olha, te sigo lá no LinkedIn. Que legal. Então, assim, ele é uma plataforma de produção de conteúdo de mercado, né? Então, onde as empresas podem criar negócios entre si, o tal do B2B, né? Podem criar negócios entre si e também gerar conexões dentro do seu mercado. Então, vamos supor, você é um fonoaudiólogo. Você vai se conectar com esse universo de outros fonoaudiólogos ou pessoas que estão no setor e você vai criando ali na sua timeline, né, um universo que faz sentido para a sua profissão. E é melhor o pessoa física ou jurídica? Eu acho que depende dos objetivos, né? O LinkedIn, ele entende que a valorização tem que ser dos profissionais. Mesmo uma empresa muito grande, ela não consegue, por exemplo, não tem anúncio lá no LinkedIn, igual tem no Facebook, por exemplo. A empresa anunciando como empresa. O que tem é a gente patrocinando em pessoas das empresas para se posicionar. Então a gente coloca lá um CEO para falar, a gente coloca lá um diretor, enfim, alguém do comercial, não precisa ser algum cargo grande. As pessoas da própria empresa falando sobre a empresa. Então essa é a sacada do LinkedIn que eu acho muito boa. Ela potencializa as pessoas, os profissionais ao invés das empresas. Em cidades maiores, como São Paulo, que eu estou lá agora, não existe mais essa coisa de currículo. Você só chega no recrutador por meio de uma plataforma como o LinkedIn. Eles têm outras plataformas como o Sales Navigator, que é uma plataforma de vendas direta. Então você consegue ter contato com pessoas do seu universo para prospectar clientes, porque você imagina, ali tem todos os dados. Nós temos os cargos das pessoas, nós temos quem são os decisores. Então ali é um lugar inteligentíssimo para você prospectar. Quem é o cara que vai fechar contrato comigo? Não é o secretário, é o decisor. Então esse cara está exatamente ali naquela rede. Então assim, eles criaram um universo profissional de negócios entre empresas. E, cara, assim, acho que dificilmente vai ter algo parecido. Mas foi um despertar deles. Tipo, a gente tem todos os dados das pessoas, então por que não conectá-las? E aí eles focaram nesses últimos 2 anos em conteúdo. As pessoas começam a falar sobre o seu mercado. E aí isso vai gerando mais sinergia entre as pessoas. Então as pessoas do mesmo universo... Eu mesmo sou conectado com um monte de jornalistas, com um monte de pessoas da área de comunicação, com um monte de pessoas da área de marketing, porque a gente tem algo em comum. Então o LinkedIn potencializa isso, assim. Essa é a grande diferença do LinkedIn para outras redes sociais. É primordial para qualquer profissional estar lá, não só para posicionamento, né, o personal branding, como a galera fala, como também para encontrar outros universos lá. Então é fundamental estar lá. Você como produtor de conteúdo, você como um cara, um criador, que dicas que você dá para uma pessoa que está começando a escrever ou criar seus vídeos, porque antes de um vídeo vem uma criação, vem um texto. O público, ele percebe quando você está sendo você mesmo e quando você está só criando um personagem, assim, sabe? É aquela coisa de querer atingir um status que você não tem. Então, eu acho que o mais importante é a gente aprender a se comunicar com pessoas, assim, ou seja, expor realmente a humanidade que está por trás de um perfil profissional. É o que eu tento fazer ali, e eu acho que é isso que dá certo para mim, assim. Eu falo sobre as dificuldades que eu tive, eu exponho sempre uma situação que para mim é mega importante, que ninguém notou, né, que eu chamo de lado B, isso, assim, trazer um lado B da coisa. Eu sempre resumo em alguns pontos, assim, primeiro é ter empatia, né, você ser capaz de conversar com outra pessoa. Segundo é colocar um lado B, ou seja, quando eu segui o Rafael, eu falo assim, eu vou seguir ele, porque toda vez que ele fala alguma coisa, que ele cria um vídeo, que ele cria um texto, é sempre diferente do que eu já vi por aí. Então, assim, ter esse lado B. Terceiro é experiência, né? O cara sair do seu conteúdo e falar, putz, isso aí mudou a minha vida. É que eu falo que meu objetivo é sempre esse, a pessoa lê a última linha e fala, meu Deus, impactou minha vida, né? Explodiu minha cabeça aqui. Então, esses são alguns elementos assim, que eu acho que é mega importante para qualquer criador de conteúdo. Eu dou algumas mentorias para a galera de conteúdo. Dei para uns youtubers uma vez, faz um tempo atrás, e a gente abriu os vídeos dele lá para analisar junto. E eu olhei e falei, olha, você está fazendo exatamente como tal youtuber, exatamente como tal youtuber. A gente não quer ver você imitando ele, a gente quer você ali. Se a gente quiser ver ele, a gente vê ele, né? Então, assim, é criar essa linguagem, entendendo que você pode ser você mesmo, assim. A maioria das audiências entendem, assim, eu quero seguir este cara porque ele está sendo ele mesmo, sabe? Isso é muito forte dentro da internet.
Todos os grandes canais você vê isso muito fácil, né? O Whindersson é sendo o Whindersson. Você vê que não tem ninguém parecido com ele. Então eu acho que é essa sacada, assim, de ser você mesmo e criar conteúdo que traga uma experiência mesmo para a audiência. Acho que isso é a maior força mesmo do conteúdo. Murilo, quero te agradecer pela palestra, ou melhor, pela entrevista. Foi uma palestra, se deixar, eu falo muito. Muito bom, sucesso. E quem quiser te seguir, primeiro caminho, LinkedIn. LinkedIn. É que assim, lá no LinkedIn eu não consigo responder muito, então eu sempre dou um Instagram, que lá é mais fácil de conversar, assim, que é Leal Murilo, né? Mas lá no LinkedIn, cara, eu sempre falo, eu tenho uma missão de vida que é ajudar pessoas a fazer coisas legais, assim. Então, se você está criando conteúdo, alguma coisa assim, pode mandar lá que eu respondo. Parabéns. Eu que agradeço. Murilo Leal, senhoras e senhores.